Olá, bem-vindo a mais esse episódio do ABCcast Conexões, o podcast de entrevistas do portal ABC do ABC. É um prazer recebê-la hoje neste novo episódio. E esperamos que hoje nossa conversa possa render como tem rendido nos outros últimos encontros. Nós temos muito a conversar hoje, então para não perdermos tempo, nós temos, na verdade, fazendo uma brincadeira aqui, nós temos pouco tempo, porque em 60 minutos eu acho difícil a gente abordar tantos assuntos importantes na complexidade que é este assunto que vamos tratar hoje aqui. Então, vamos já sem mais delongas, eu vou apresentar todos vocês, só lembrando o seguinte: como este aqui é um produto do portal ABC do ABC, é importante que você conheça também o portal. Então acesse lá www.abcdabc.com.br. Não se esqueça de se inscrever. Aquele papo que a gente sempre fala em todo podcast, né? Dá 5 estrelas, faz avaliação, faz comentários, nos ajude a chegar em mais pessoas. Então compartilhe esse episódio com aqueles que você achar interessante. Todo episódio do ABCcast Conexões eu trago junto comigo um colega, um jornalista, alguma pessoa que tem uma forte atuação aqui na região, para poder dividir essa bancada e me ajudar a fazer as perguntas. Então hoje estou aqui com ele, o Eli. Tudo bem, Eli? Opa, tudo bem. Muito obrigado pelo convite. E estamos aí, né? Hoje vamos entrevistar, conhecer um pouquinho mais da doutora, né? Sobre o trabalho dela, né? E é isso aí. Ô, Eli, para aqueles que talvez não te conheçam, eu acho difícil alguém não te conhecer, mas aqueles que eventualmente ainda não te conhecem, fala aí onde você está trabalhando, para quem você escreve. Bom, me formei faz um tempinho já, 2 anos e meio, mas hoje em dia eu trabalho na TV SBC, né, que é um portal regional de São Bernardo do Campo, né? Escrevo, faço matéria, sou repórter, faço tudo. Escrevo todas as editorias, qualquer notícia a gente tá lá fazendo. E também, né, eu trabalho no jornal Evolução, Mulher Determinada, Grupo Exata. Também já passei pela Guardiã da Notícia de Ribeirão Pires e São Paulo. Já participei de um podcast lá. E vamos seguindo aí, fazendo uma carreira, né? Uma experiência que sempre é bom. Qual que é a sua rede social para o pessoal te seguir ali? Ó, ainda tá com o meu nome, né, de batismo, né? Que é @ELIWELTON de Lima. Mas o nome é Eli Lima, entendeu? Mas tá, pra quem procurar, é isso aí. Aí sempre tem lá minhas matérias, o que eu faço. Inclusive o podcast, quando sair, vai estar lá também, né? O pessoal ver. Muito bem. E para você, Luísa, Mulheres Determinadas, você que me emprestou esse seu jornalista aqui, então eu agradeço você também. Se você estiver ouvindo a gente, muito obrigado. Um beijão para você, Luísa. E aí, gente, junto com ele, vamos entrevistar a doutora Renata Aniceto. Aniceto, falei certo, né? Vamos entrevistar a doutora Renata Aniceto. A doutora Renata é uma pediatra, mas não é uma pediatra comum, não é uma pediatra qualquer. É uma pediatra com uma especialização muito especial, na verdade, porque ela cuida de crianças com síndrome de Down, crianças neurodivergentes, e ela tem um trabalho desenvolvido nessa área. E o trabalho dela é tão interessante, e foi isso que nos motivou a trazê-la aqui para a gente poder contar um pouco mais dessa história de atuação dela. Então, doutora Aniceto, muito obrigado pela presença. É um prazer poder recebê-la aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, né? Trazer à luz um tema tão invisível, né? Eu sempre falo assim, que se conhece, por exemplo, a síndrome de Down há séculos já, e na realidade a gente ainda olha para ela como a gente olhava lá atrás, né? Quer dizer, é um tema tão invisível que quase não aparece, que estar aqui podendo conversar com vocês sobre isso é um prêmio para mim. Então eu queria agradecer para mim e para as famílias, né, que vão nos ouvir. O objetivo desse podcast é justamente esse, é criar conexões com as pessoas. Eu sei que tem muita gente que talvez vai nos ouvir que vive uma situação assim, uma criança com síndrome de Down ou uma criança com TDAH dentro de casa e precisa de mais conselhos, mais orientações de como cuidar disso. Mas tem uma fatia muito grande de pessoas que vai nos ouvir que não vive essa realidade, mas talvez conhece alguém que viva, e aí é importante esse momento. Doutora, para a gente começar então, e a gente iniciar esse bate-papo, fala um pouquinho primeiro sobre sua formação, né? Qual foi a trajetória que você percorreu para chegar até esse ponto dessa especialização de cuidado com crianças com síndrome de Down? A minha trajetória médica, eu costumo dizer que começou com 6 anos de idade.
como todo mundo que acho que presta para medicina, né? Ou a grande maioria. Parece que já nasce com aquela sementinha ali do quero cuidar, enfim. E eu tenho uma redação ali, nas primeiras palavrinhas, o que eu quero ser quando crescer, médica pediatra. E aí eu cresci, fiz todo o meu segmento dos estudos até o ensino médio, que na época era o colegial, porque não sou tão jovem assim. E aí prestei para medicina, né? Então isso se cumpriu numa primeira etapa. Comecei a medicina, eu fiz faculdade aqui na Fundação, na Faculdade de Medicina do ABC. Eu entrei em 1991 e saí em 96 de lá. Aí de lá eu prestei prova para residência médica, para especialização em pediatria. Embora meu coração tenha balançado ali dentro da faculdade, entre várias especialidades, aquele sonho lá de criança ainda ficou por causa dessa conexão. Eu te digo, não só com as crianças, mas com as famílias. E eu acho que esse olhar que eu tinha lá há 30 anos, né, de formada, vou fazer daqui a pouco, de querer cuidar, de querer estar junto das crianças e dessas mães, me trouxe até os dias de hoje. Porque eu olhava para as mães da pediatria, principalmente nas alas de internação, enfermaria, unidade de terapia intensiva, e eu sentia aquelas mães muito sozinhas naquela época, né? Tinha um médico que passava, dava alguma orientação, mas a dor da mãe é sempre a dor da mãe, não respeitando os homens e a dor do pai. A dor era aquela coisa de falta de conhecimento? Falta de conhecimento, às vezes as mães elas enxergam além, né? Então quando uma mãe chega para você e fala assim, não é melhor fazer um exame? Ai, que tal um ultrassom, um raio-x? A gente, como médico, tem que apurar essa escuta. Porque às vezes a gente tem esse patamar de poder, né? A gente está sentado do lado de cada mesa e quem comanda sou eu. Você está do lado de lá, você é o paciente. Então eu vou mandar e você vai fazer. E às vezes essa escuta ativa, ela se perde. E eu sentia que essas mães, muitas vezes, queriam ser escutadas, idealizavam ou imaginavam coisas muito maiores, problemas muito maiores do que aquela criança realmente tinha. O homem, ele é mais prático, né? Ele é preto no branco. Então, os pais, eles têm um raciocínio mais prático. A mãe sofre mais. E eu quis fazer pediatria. Na minha entrevista para a residência de pediatria, eu falei que eu queria fazer porque eu queria estar junto a essas mães, cuidar dessa solidão, desses pensamentos que as mães tinham. E gostava de criança. Então aí eu fiz minha residência no Instituto da Criança, no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, né, que é um serviço da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Na época eram 2 anos de pediatria e eu fiz mais 3 de oncologia. Sempre nessa busca da mãe junto com a criança, porque na oncologia essas mães são especiais também, né? Não que as outras não sejam, mas elas têm dores maiores. O fato é que eu trabalhei 13 anos com oncologia pediátrica e não tive coração com as crianças, né? Então a nossa profissão, ela é um aprendizado para a gente mesmo, né? Eu sofria muito com as perdas da oncologia. Foi difícil para mim. Tem que ter um preparo mental para... A gente faz, todos os médicos ali do grupo faziam terapia, né, nos seus particulares. Muita gente desiste da oncologia no meio da profissão, porque requer muita habilidade emocional para todos os lados. Tem que ter, né? E nesse momento eu voltei para a pediatria geral. Né? Falei, olha, eu cumpri meu papel, eu aprendi um monte de coisa lá, mas eu não quero isso para todos os dias da minha profissão. Eu vou voltar para o meu consultório, eu vou sentar e eu vou atender as crianças ali. Aí eu fui fazendo cursos, pós-graduação, enfim, coisas para melhorar a minha pediatria. Então eu fiz nutrologia, trabalhei muito tempo com a alimentação dentro das consultas pediátricas como um forte, até que eu já estava 7 anos no consultório, fiquei grávida e nasceu minha primeira filha. Tenho 2 filhos, uma de 20, um de 17. E a minha primeira filha, Laura, veio com a síndrome de Down, com hoje chamada trissomia do 21, né? Que a gente chama de T21.
E naquele primeiro momento, tudo foi difícil para mim, igual é para todas as mães que recebem. O momento da notícia foi péssimo, ficou 4 anos na minha cabeça. Foi tudo complexo no começo, né? Até a gente se encaixar naquela nova realidade. E fluiu. Tinha que fazer, só que assim, numa época que não tinha internet, porque ela tem 20 anos, a gente não tinha rede social, não tinha grupo de WhatsApp, não tinha troca. Eu sou um grupo privilegiado que consigo levar minha filha a médicos diferenciados que possam estar cuidando disso, né? Mas assim, quem nasceu naquela época e não teve aquele acesso, talvez tenha sofrido um pouco mais. Fora que naquela época também o preconceito era muito grande, né? O pessoal não tinha tanto conhecimento como hoje, né? Sim, eu vou dizer para você que o preconceito ainda é grande, continua, mas né? melhorou muito, porque hoje a gente tem abertura de falar, né? Eu tô aqui no isso podcast falando sobre isso. A gente vê na televisão, a gente vê o personagem na novela, então a coisa andou, com certeza. Mas eu tive uma solidão muito forte de informação. Né, e mesmo você atuando nos dois lados, né? Como uma pediatra e como uma mãe de uma pessoa com síndrome de Down. Então, mesmo com acessos à informação, você se sentiu sozinha. E aí que tá, né? Um outro viés da história. Eu passei por grandes entidades, assim, de estudo, e a gente vê muito pouco sobre a trissomia, sobre a síndrome de Down. Quase nada. Então, hoje, se a gente imaginar os pediatras, a maioria não tem essa formação, e eu não tinha também. E aí ela foi crescendo e foi dando certo. O que me orientavam, aquela busca que eu comecei a ter um pouco maior, foi dando certo, mas eu ainda estava lá no meu cantinho, fazendo a minha boa pediatria e puericultura. Até que meu consultório, eu falo que a síndrome de Down entrou pelo meu consultório, metendo o pé na porta, né? Pá! Com o nascimento da Laura. Aí veio um monte de mãe. Não, ela deve entender melhor, porque ela tem uma filha. Não era nem porque eu tinha uma especialidade, eu tinha uma filha. Então, meu consultório começou a lotar de mães com filhos com síndrome de Down. E aí eu falo que o autismo entrou na minha vida pelo buraco da fechadura, porque eu não tenho filho autista, mas como eu atendia bem e orientava as terapias, enfim, todo o critério da vida ali para eles ficarem melhores na síndrome de Down, veio o autismo, TDAH, tudo atrás, que hoje a gente tem em proporção um número até maior, né, do que da própria síndrome. E eu fui me especializando para correr atrás dessa demanda que caía no meu colo, porque essas mães, né, voltando à história das mães, sim, elas tinham sim dores imensas, gigantes, né, até da própria aceitação, porque comigo, o que eu fiz, como que eu vou lidar com uma criança que não tem nada escrito em lugar nenhum que eu tenho que fazer. Então, muitas angústias. E aí eu acho que conectou, né, isso que eu já trago da pediatria, de toda a minha história. Aí eu fiz pós-graduação com o Dr. Zan Mustak, que é uma referência em síndrome de Down no Brasil e no mundo, né? Ele está em São Paulo, ele tem, acho que hoje a única pós-graduação na área. E depois também me envolvi com a questão dos transtornos de neurodesenvolvimento. Eu faço parte de uma certificação já há 3 anos, que a gente discute todas as demandas do neurodesenvolvimento diariamente, que é a certificação do Dr. Tiago Castro. Ou seja, você não para de estudar, né? É uma condição médica, né? Eu acho que a medicina é uma coisa que evolui todos os dias, tem uma novidade. E aí a gente tem a demanda no consultório. Outro dia eu estava lendo uma entrevista da Folha de São Paulo de um pediatra, lá do Instituto da Criança, falando que até 2030 a demanda dos consultórios pediátricos vai ser de obesidade e saúde mental. A gente não estuda muito, não estuda quase nada de saúde mental na especialização, na residência médica. Então, nem hoje as residências médicas abraçam saúde mental como deveria. Então, a gente tem que correr atrás, né? Doutora, sabe que você falando sobre saúde mental me faz pensar numa pergunta aqui, que é o momento do diagnóstico, né? Quando a família que vai receber aquele comunicado de que você, a partir desse momento, tem uma criança com síndrome de Down na sua casa, ou você tem uma criança autista na sua casa. A forma de comunicar isso às famílias,
impacta nesse bem-estar emocional da família? Ou talvez, até melhorando um pouco essa pergunta, qual é a melhor forma para poder ajudar aquela família a receber o diagnóstico da melhor maneira possível? Impacta completamente, até em como essa família vai conduzir o resto desses primeiros anos de vida ao lado dessa criança. Então, hoje o que a gente tem é uma realidade meio dura, né? Então, no caso da síndrome, que é algo que uma boa parcela dos diagnósticos estão sendo feitos no período pré-natal, porque temos exames no pré-natal para isso hoje, mas ainda tem uma boa parcela que é sala de parto. Né? Aquele momento que às vezes a mulher esperou tanto, idealizou tanto e nasce aquela criança com características diferentes que vai traçar um outro universo. Hoje, os médicos estão muito pouco preparados para essas notícias. Então, a notícia é dada de uma maneira pessimista. Então, eles chegam assim, isso tem dado estatístico. Eles chegam assim e falam, olha, que pena, né? Nasceu diferente, possivelmente é uma síndrome de Down, o olhinho é meio assim, a orelhinha pequena, não sei o quê. Começa a falar, começa pelos detalhes da diferença. Não fala assim que a criança nasceu bem, saudável, né? Que apesar da síndrome poderia ter uma cardiopatia, que hoje a gente tem um universo de estimulações, de terapias, que hoje eles estão nas escolas, nas universidades, no mercado de trabalho. Ou no caso do transtorno do espectro autista, né? Que aí essa família já se coligou essa criança, porque o diagnóstico vem um pouco depois, não é em sala de parto. Então, assim, quando você dá um diagnóstico de autismo, parece que você está desmontando, assim, um Lego, né? Aquele Lego mais difícil de montar, de 10 mil peças, você dá um chute, assim, parece que vai desabar. Mas não é isso. Na verdade, o diagnóstico, ele abre possibilidades. Ajuda você a entender a criança, né? Isso eu trouxe da oncologia. Porque quando eu era muito jovem e tinha que dar um diagnóstico ruim de uma leucemia. E aí um dia um professor falou assim para mim, você fica péssima, porque eu dava o diagnóstico, eu saía, eu tinha que tomar um café, eu chorava no banheiro, voltava com o rosto de choro. Aí um dia um professor mais experiente olhou para mim e falou assim, quando você dá um diagnóstico, você dá esperança. Porque se ninguém der o diagnóstico, vai morrer daquele jeito, ou não vai desenvolver, no caso do neurodesenvolvimento. Quando você fala o que tem, você abre as portas para tratamentos, terapias, e hoje a gente consegue realmente, com um diagnóstico mais precoce, mudar a história desse autismo, mudar níveis de suporte. Doutora, como que você costuma... Quais são alguns argumentos que você costuma usar para informar a família sobre esse diagnóstico? Se for em síndrome de Down, para mim é fácil, é a minha própria vivência, né? Mas assim, para quem não tem isso na sua vivência, primeiro eu preciso, como profissional, seja uma enfermeira, um médico, um pediatra, conhecer a síndrome. Né? Porque a partir do momento que eu conheço as capacidades que a síndrome tem de aprender, de realmente desenvolver, eu vou quebrar o meu preconceito e eu vou conseguir conversar com essa mãe com um olhar de positividade. Então, assim, olha, tá vendo? A gente mostra mesmo. Tem a pele mais macia, tem os olhinhos assim, a orelha menor, o nariz menor, tal. Tudo indica, porque o diagnóstico é clínico, que tenha uma síndrome aqui. E me lembra muito a síndrome de Down, que é uma síndrome super próspera, né? Que a gente vai fazer terapia, vai começar a terapia cedo, de físio, de fono, vai ter esse acompanhamento de perto e vai desenvolver. Olha, tenho exemplos para te mostrar. Então, acho que essa coisa de parear exemplos, né? Quando eu falo para vocês assim, síndrome de Down, quando eu dou aula eu falo isso, síndrome de Down vem aquele estereótipo, né? Aquele indivíduo baixinho, encurvado, de braço dado com a mãe, andando assim, 100% dependente. Esse é o estereótipo lá do século passado. John Landau, que foi quem descreveu a síndrome, descreveu assim, 1800, 1700 e alguma coisa, entendeu? Então a pessoa vê isso também. Quando você fala, seu filho tem síndrome de Down, ela puxa o estereótipo que foi o que ela aprendeu, os preconceitos dela vêm à tona. E ainda continua até hoje assim. Você acredita que os pais até hoje, assim, completamente. A maioria dos casos eu assim. atendo todos os dias casos novos. Todos os dias. Doutora, mas e eles chegam com um arcabouço, assim,
não é possível que isso aconteceu comigo, tal. É uma quebra, porque eu tenho um filho idealizado e eu encontro o real. Tem um choque nisso, concordo. Mas a gente tem que diminuir. Eu falo, o primeiro preconceito que tem que cair é o do pai e da mãe. Sim. Para conseguir levar o restante. Você acha que essa, vamos dizer assim, essa desumanização na hora de informar os pais quando a criança nasce, então ali na hora do parto mesmo, essa desumanização é uma forma de falta de formação, é uma falha na formação do profissional? É uma falha na formação que leva a gente, como médico, naquele momento, a ativar as crenças que a gente aprendeu com a nossa avó, né? Porque eu tô frente a algo inesperado, eu tenho que jogar ali o que eu sei. Então, o que eu sei, às vezes, não é técnico, é pessoal. Falta na formação. Então, se a gente pensar que algum dia a gente possa ter uma formação lá atrás na faculdade, ou quem possa fazer essa formação depois, você entender quem é essa criança que nasceu, você vai conseguir quebrar o seu preconceito, essa crença antiga, e abrir mão de técnica, né? De conhecimento técnico, até de saber o que falar para essa mãe. Na hora que você fala assim, tem que fazer terapia, tal, ela se sente ocupada, né? Ela percebe que ela tem um trabalho a ser feito. Então, para de pensar também coisas que são inverdades. Agora, como que os profissionais hoje, e talvez a gente vai usar o seu exemplo, né, estão fazendo para poder cobrir essa lacuna? Né? Que se existe uma lacuna na formação, a gente vai falar de currículo acadêmico de todas as faculdades de medicina, Brasil e mundo afora. Sim. Então, existe uma lacuna. Não somos nós que vamos conseguir tapar essas lacunas. Agora, o profissional individualmente, ele consegue reconhecer que falta alguma coisa e ir atrás de algo para poder suprir aquela lacuna. Quais são algumas opções que hoje o profissional de saúde tem que ele pode cobrir isso? Hoje é uma facilidade. Primeiro ponto, as redes sociais ajudaram muito, né? Incluindo tudo, YouTube, Instagram, TikTok. Apesar de, quando se fala em síndrome de Down, a minha é a maior rede, né? Porque eu invisto nesse tema há alguns anos. Mas hoje ali você encontra uma série de informações que lá atrás a gente não encontrava. E tem, por exemplo, na minha rede, tem muito profissional médico que está ali, que me encontra e fala: olha, eu adoro, porque me ajuda muito no consultório, não é só para mãe. Tem físio, fono, terapeuta ocupacional, porque é ruim para todo mundo. E aí, pegando esse gancho ao longo dos anos, eu criei no ano passado um guia prático para médicos, né, no atendimento inicial dessas crianças. Na verdade, eles vão entender exatamente isso. Quem é o indivíduo com T21, como funciona esse metabolismo, quais são as necessidades, alimentação, suplementação, terapias, os exames por idade, porque a coleta de exames, essa prevenção em saúde que a gente precisa fazer para eles, é diferente. A gente já reconhece coisas que podem estar acontecendo ainda na infância, que eu tenho que ter um olhar melhor, mais específico. Então, é um curso prático, porque eu vi essa necessidade, eles me mandavam mensagem, e hoje a gente está na 3ª turma, já fazendo, os pediatras entram, participam, ele é gravado, tem 2 mentorias ao vivo, que eu entro com eles para tirar dúvida, discutir caso clínico. E os feedbacks são sensacionais. Eu encontrei esse fim de semana num curso de outra coisa, uma pediatra que fez o nosso guia, e ela falando como que mudou a questão. Chega aquela criança, ela não se apavora, né? Sim. Chega um com síndrome Down, porque eles se apavoram. O que eu faço agora? Não se apavora. Então, pelo menos esse início, aí se complicar um pouco mais, ela pode encaminhar para algum especialista, que são poucos, né? Mas assim a gente vai sanando. Então eu só tenho a opção de buscar a rede social, fazer uma pós-graduação inteira de 2, 3 anos, e para quem quer se tornar especialista mesmo, como eu fiz, ou fazer um curso que hoje a internet online nos possibilita para te embasar nesse primeiro atendimento. Interessante. Até falando um pouco mais sobre esse guia que você desenvolveu, pensando aqui nas pessoas até que estão nos assistindo agora, aquelas que não são profissionais da saúde, né?
e eventualmente aqueles que também são profissionais médicos com sua especialização, capacidade, etc, né? Quais são algumas dicas práticas que existem no seu guia, no guia que foi desenvolvido, né? Que a gente poderia assim abrir como os primeiros passos a dar no momento do diagnóstico, ou nos primeiros passos da própria criança, né? Do acolhimento no lar, no acolhimento no consultório. Quais são algumas dessas coisas que a gente encontra no seu guia e que pode... Eu sei que não dá pra gente entrar com tantos detalhes assim, porque a gente tem pouco tempo até, né? Mas dá pra falar alguma coisa sobre isso? Dá, e eu queria até dizer assim, que muitos pais tentam entrar no curso dos médicos e perguntam o linguajar, os termos são muito técnicos, e são, porque é um curso feito para médicos. E aí eu tenho a comunidade Tribo 21, que é um acesso que eles têm com conteúdos semelhantes, mas com uma conversação mais com o público em geral, né? Mais então fácil. Eu sempre mais fácil, sempre oriento. Que bacana. Isso é nas suas redes sociais? Como é que Consegue o acesso através do link da bio nas redes sociais. Legal. Agora, resumindo assim, o que acontece? Essa criança, primeiro que eu sempre falo para os pais, você tem que enxergar a criança antes da síndrome. É muito importante, porque fica assim, ele tem isso porque ele é síndrome de Down? Ele vai fazer isso porque ele é síndrome de Down? Ele é uma criança, ele vai ser um adolescente, vai ter as mesmas vontades, vai ter que levar uma bronquinha, né? Vou ter que puxar a orelha de vez em quando. Então é uma criança como qualquer outra. Então eu falo para eles, olha, legal, não era o que vocês esperavam, mas dá pra gente fazer um trabalho maravilhoso. E eu vou dizer pra vocês vão se apaixonar, porque eles são altamente carismáticos, não generalizando. Tem o chato, emburrado também. Porque senão fala assim, todo mundo é carismático, menos o meu. Não, tem. Mas no geral eles têm esse diferencial. Então vai ser sensacional. Mas para isso a gente precisa de alguns cuidados. Por exemplo, primeira consulta, às vezes a criança tem 7 dias, 10, 1 mês. Vai para uma avaliação de fisioterapia e de fonoaudiologia. Ah, mas está mamando super bem. Vai para uma avaliação, porque é onde estão as principais questões, os principais problemas relacionados ao desenvolvimento neles. Eles precisam de estimulação precoce. Imagina o nosso cérebro. Ele tem árvores, eu gosto das analogias, né? Em neurodesenvolvimento isso funciona bem para as crianças, aí eu trago para os adultos. O nosso cérebro, por exemplo, ele tem árvores frondosas com aquelas copas gigantes, onde uma gruda na outra. Então, para eu passar a informação, que seriam as sinapses neurológicas, eu passo fácil, porque está uma copa do lado da outra e está fluindo. Eu vou aprendendo, aquilo vai sendo transmitido e se formando, ok? A criança com síndrome de Down, ela tem as árvores lá, todas. Só que é como se fossem pinheiros, magrinhos e meio desorganizados. Então a terapia, porque às vezes eu acho que eu vou na terapia para fortalecer minha perna, meu músculo que é mais hipotônico, para aprender a mastigar, que no futuro eu vou comer alimento mais sólido, mais pastoso, também. Mas a terapia, ela tem um papel de fazer esses pinheiros crescerem e ficarem mais frondosos e essa comunicação ser mais rápida. Quanto antes eu começo, eu pego um cérebro mais molinho. Eu falo que é que nem argila, né? Você pega aquela argila mole, você vai lá, vai trabalhando a argila do jeito que você quer. Passou um tempo, ela vai endurecendo, aí depois só quebrando. Você vai conseguir também, sim. Mas você vai ter que lapidar de um outro jeito. Então a gente fala que essa grande janela de oportunidades de desenvolvimento para todas as crianças, mas quando eu falo em crianças que precisam de maior apoio, mais ainda, é até uns 3 anos. Então, assim, chegou com 10 dias no meu consultório, já sai fisioterapia neurológica, né? Fonoaudiologia, para começar a fazer esse trabalho motor, porém neurológico também. Leite materno. Leite materno tem coisas que nenhum outro leite vai conseguir ter. As fórmulas infantis, que são os substitutos que a gente indica, são maravilhosas. Elas, a cada ano, eles galgam um degrau a mais e trazem alguma novidade brilhante, muito melhor do que
o leite de vaca, o leite condensado, né? Vocês sabem que antigamente diluía-se um leite água, condensado para dar para os bebês, muito melhor. Mas tá bem longe do leite materno. E aí, para a gente pensar em desenvolvimento infantil, a gente tem que pensar nesses nutrientes. Então, é apoio ao leitamento materno, que às vezes está despedaçado. Uma mãe que olha para aquele filho que não enxerga direito o filho, que está triste, que está chorosa. Então e a fono nos ajuda nisso, tem que ter o apoio ao leitamento materno e tem que ter terapia para a criança e às vezes para os pais, né? Porque eu falo, tudo vai depender, eu sempre falo para eles, isso para mim é muito nítido, assim, alimentação, terapia e família. Então, não tem como dar tudo para a criança se a família não está junto acompanhando e fazendo o processo andar, né? E às vezes esse pai e essa mãe não estão bem nessa fase inicial. Doutora, nessa sua carreira, na sua experiência, você tem percebido isso? Os casais, quando recebem o diagnóstico de uma criança divergente, né? Eles se aproximam mais, eles se distanciam, eles não sabem o que fazer. Como que está hoje a relação dos casais que recebem um diagnóstico desse dentro do lar? Estatisticamente, eles se separam numa proporção de 80%. 80% das mães são solo. Homem não tem coragem de encarar um desafio desse, né? Eu ainda tenho uma estatística de consultório bacana. Eu tenho muitos casais e pais realmente envolvidos com a questão, que é importantíssimo. Mas para o homem é mais difícil segurar essa... Por isso que eu falo, essa coisa da dor da mãe, na realidade é diferente como a gente sente, né? Como é essa relação. Não que não seja importante. Hoje, por exemplo, a relação da Laura com o pai é muito mais estreita do que comigo. Tudo é o pai, tudo é o pai, tudo é o pai. Tudo bem que tem as questões psicológicas, emocionais aí no meio. As mães resolvem o problema, os pais que colhem os benefícios, né? Mas nesse começo, essa aceitação, essa quebra de preconceitos é muito mais difícil para o homem. E essa é uma estatística que, quebrando os preconceitos de quem cuida, de quem está no hospital, desses médicos, talvez a gente consiga resgatar mais pais, né, para a relação. E quando não separa, eles estão ausentes. Então, assim, a mãe alimenta, a mãe leva nas terapias, a mãe ainda trabalha, cuida da casa, dos outros filhos. E cadê esse pai? Não participa só na pensão, né? Só isso. Então, às vezes eu falo assim, pai, chama o pai para vir à consulta, porque eu quero dar esse motivacional para ele. É importante. Importante. Né? Porque às vezes não é culpa do pai, às vezes o pai não sabe, não percebe, porque ele não participa, então ele não tem a chance de escutar, de ver a evolução do filho, porque está evoluindo, mas para ele está atrasado. É complicado. Quando acontece isso, você vê a melhora, você vê os pais participando, como é que é? Muda totalmente? Muda totalmente. Você acreditar que o seu filho é capaz é a fórmula mágica. Porque terapia, isso eu sei, isso tá lá na internet. Você abre lá minha página, você vai ver o que tem que fazer, onde tem que ir e tal. Mas esse envolvimento familiar é a cereja do bolo, é o que vai fazer diferença. Às vezes as mães chegam para mim e falam assim, como que você explica esse monte de influencer com T21 que tem na internet? Uns dirigem, outros vão para a universidade, outros não sei o que, blá, blá, blá. Trabalha e aquele que continua, que tem a mesma idade, na mesma era e é dependente. Eu falo, família. Porque a dificuldade está em todos, né? E porque uns têm menos e outros mais? Porque a gente vê onde está a dificuldade, a gente vai trabalhar, jogar um pouquinho no fogo, né? Para eles se virarem também, não tirar essa super proteção. Então a família, para mim, é a cereja do bolo. Por isso que a gente tem que trabalhar desde o começo, né? E assim, a gente pode até sair desse aspecto das crianças com T21, com autismo, para as crianças regulares também. Sim. O desenvolvimento acadêmico, por exemplo, deles é muito fortemente impactado com o quanto os pais acompanham aquele desenvolvimento. Aí me permite uma viagem neurológica. Vamos lá.
Nós estamos vivendo um mundo da pandemia para cá que a gente achou que tudo ia melhorar. E não melhorou. E alguém achou que melhorou. Só piorou. Sei, eu acho que os relacionamentos, a gente está vivendo uma era de muita conexão. Eu com o meu aparelho eletrônico, mas ao mesmo tempo de péssima comunicação. As pessoas não estão conseguindo se comunicar adequadamente. Verdade. Né? E aí, o que aconteceu com a pediatria geral? Desconectou? Porque todo mundo fala da tela na infância, mas ninguém fala da tela no pai e na mãe. Que às vezes eu chego em casa, é muito mais fácil eu dar o celular para o meu filho e eu ficar olhando o meu, o marido olhando o dele e ninguém brincar com a criança. E aí, quando eu entro nesse mundo neurodivergente, como você falou, a primeira orientação que a gente dá para todas as famílias é a orientação que a gente deveria dar para todas. Todas as famílias. Não só as da neurodivergência, que é desligue o celular, desligue a televisão, nós vamos ter que estimular a criança. Excesso de tela para eles é prejudicial para aquele crescimento das nossas árvores. Hoje tem 1.500 trabalhos científicos mostrando as perdas neurológicas que a gente tem nessa fase de neuroplasticidade, né, do início da vida. Então a gente tinha que falar assim, desliga tudo. Nós estamos andando para trás, né? E ao mesmo tempo, essa sociedade está tendo que aprender a se comunicar com essa população neurodivergente que chega. Por exemplo, olhar para o autista e entender por que ele está desregulando, porque ele teve uma crise de desregulação. E você fala, por que ele está assim, se ele não fala? É uma crise de comunicação. A gente está tendo que reaprender a comunicação em todas as suas esferas. Então, isso serve para todo mundo. Com certeza. Sabe, doutora, a gente hoje usa o termo neurodivergente. Mas eu acho que vai chegar um momento que a gente vai usar o termo neuroconvergente, né? Que, na verdade, a gente vai... Eu acho que nenhum. A minha fala é... Entender que todo mundo é igual, né? A minha fala é assim. A gente vai ter inclusão de verdade quando a gente não enxergar mais a diferença. Exatamente. Você não vai precisar usar neurodivergente. Tá todo mundo ali. Aquele tá na cadeira de roda, aquele tem T21, eu sou chata, né? Tipo, sou seletiva alimentar, cada um vai ter a sua característica, né? Então eu acho que inclusão, por isso que eu acho que tem muito para percorrer, né? Inclusão de verdade é quando a gente não perceber a diferença. É verdade. Perfeito. É isso. A gente vai agora para um rápido intervalo. Pessoal, você está gostando muito aqui dessa conversa, mas não sai daí, escuta só esse recadinho e a gente já volta. Olá pessoal, eu sou o Celso Rodrigues e apresento o ABCcast, ao lado dela. Eu sou a Suzana Rezende e hoje a gente está aqui para te fazer um convite muito especial. Um compilado de notícias diário vai ao ar de segunda a sexta-feira com as principais notícias do ABC, da região metropolitana de São Paulo, da capital paulista, do Brasil e do mundo. E a gente está disponível em todas as plataformas. É no Deezer, no Amazon Music, no YouTube, no Spotify, onde você preferir. É só nos encontrar e dar play. Então, se você perdeu aquela notícia importante que para você tem relevância, ela está aqui no ABCcast. E siga-nos nas redes sociais, @ABCdoABC_oficial. Te esperamos lá. Obrigado, pessoal, por ter escutado esse recado. Agora vamos continuar com a nossa conversa. Contraponto. E agora, com um quadro especial, vou chamar agora o quadro Contraponto, é onde eu deixo o tempo todo para o Eli poder fazer as suas perguntas do jeito que quiser, sem roteiro. É com você, Eli. Opa, vamos lá então. Doutor, eu vou pegar num ponto mais íntimo seu, como você falou durante aí o podcast, né? Você tem uma filha que tem síndrome de Down, a Laura, né? Mas eu queria saber para você, com ela, como foi que a forma que ela te ajudou a você conhecer mais sobre a síndrome de Down durante todo esse tempo de carreira? Como é que ela te influencia? Cada pergunta, né? Todo dia. Porque assim, hoje eu entendo cada queixa, cada dificuldade. Não é porque ela é a filha da médica pediatra que ela fez diferente. Tivemos todas as dificuldades, as ansiedades. Então, Laura, bebezinha, teve dificuldade para mamar peito e precisou de fórmula infantil. E eu falo aqui, tem que fazer aleitamento materno, mas eu entendo a mãe que está com dificuldade, quais são as dificuldades e até a tristeza de não conseguir amamentar.
Laura andou com 2 anos e 3 meses, né? Eu lembro de histórias assim, nossa, a gente vai fazer aniversário de 2 anos para ela e ela ainda não anda. E isso incomodava, porque a gente vem de uma sociedade que é preto no branco, né? Tem que ser naquela idade. Seu filho já fez? Seu filho não fez? Então você se sente assim, eu não fui convidada para participar dessa festa. Essa é uma frase que me acompanha. Quando você tá lá no processo desse desenvolvimento, indo para terapia e tal, você tá fazendo parte de um outro grupo, mas não é o grupo da escola que ela frequenta, das crianças do prédio, do condomínio. Então, a sensação como mãe é que eu não estou fazendo parte dessa festa. E quando a mãe chega para mim, ela repete tudo isso. Né? Eu não me sinto fazendo parte, ele ainda não anda, ele ainda não fala. Quando que vai ser isso? Eu tô ansiosa. Então, eu diria para você que, assim, 20% é conteúdo técnico aprendido na medicina, pós-graduação, tudo mais, estudos do dia a dia, e 80% é vida prática. Interessante. Outra dúvida também que eu queria saber é sobre o diagnóstico tardio, né, da síndrome de Down. O que isso pode afetar? Como é que é se a pessoa descobre um pouco de tempo depois? Olha, são raros os casos que a gente não diagnostica logo ali na sala de parto. Existe, eu tenho esses pacientes comigo. Acho que o paciente que eu ouvi mais tempo, assim, da atualidade, tinha 4, 5 meses, quando falaram, não, deve ser, vamos fazer um cariótipo para confirmar. Mas é raro. O que eu posso te dizer é que tem uma história, tem uma... Agora eu esqueci. Ela escreveu um livro, Minha Mãe Tem Síndrome de Down. A gente pode pesquisar depois o nome dela. E a mãe dela cresceu numa família de muitos filhos. Sim. Mais de 10. E as dificuldades dela passaram desapercebidas. E ela tinha síndrome de Down. E essa menina cresceu, virou mulher, casou, teve filhos e só foi ter o diagnóstico porque entrou um dia num hospital, num pronto atendimento, porque não estava bem, e alguém resolveu colher um cariótipo dela. E ela já tinha construído a vida. O que a gente aprende com essa história? Que o limitador é o preconceito. É eu, como família, falar assim, ela tem síndrome de Down, será que ela vai conseguir? Eu acho que ela não vai conseguir. Porque quando eu não tenho o limitador do preconceito, eu faço tudo. Faz tudo, exatamente. E hoje ela tem netos, ela cuida dos netos, e os filhos deixam, e ela dá conta de tudo. Entendeu? É uma outra geração. Mas, voltando só um pouco à sua pergunta, não deixaria ninguém sem o acompanhamento hoje, só por causa dessa história, que é uma história de uma outra geração. Eles desenvolvem, sim, mas com um atraso muito, muito grande e uma capacidade, principalmente, de funções executivas, então, de planejamento, de memória de trabalho, de controle inibitório das situações, né? Eu não posso chegar aqui no podcast, subir na mesa e começar a pular. Eu tenho que estar sentada conversando com vocês. Isso é o controle inibitório, né? Eu tenho vontade de ir ao banheiro, mas eu vou ter que esperar. Então, essa criança, dificilmente, ela vai andar, ela pode até falar, mas dificilmente ela vai desenvolver essas funções executivas plenamente. E vai cair mais naquele nosso estereótipo lá de trás. Interessante. Também outra dúvida é sobre o autismo, né? Já no autismo, muitas pessoas ainda são diagnosticadas tardiamente, né? Sim, demais. Saiu um censo do IBGE, agora que é de 2022, mas publicado esse ano, agora em maio, né, onde eles fizeram, é um censo sobre pessoas com deficiência no país, e eles fizeram um recorte dos autistas. Então, são 2.400.000 autistas, que eu ainda acho que é um número aquém. Porque a gente subnotifica muito. É, né? basicamente 1% da população. Eu acho que é mais. A né? comunidade médica, científica, acha que é mais ainda. Inclusive, muitas pessoas, depois de adultas, estão sabendo o que são, né? E a maior idade que vem o diagnóstico ali pela estatística, que é uns 26%, é entre 5 e 9 anos de idade. E isso é tardio, né? Hoje a gente sabe que com o treino do olhar, ferramentas específicas, a gente consegue fazer diagnóstico clínico de autismo, sem precisar de exames,
a partir dos 2 anos, às vezes até antes, 1 ano e meio, 2 anos. E cai naquela questão do estímulo. Quanto antes, melhor o desenvolvimento. A audiência quer saber. Pode ir? Posso seguir? Pode, se Vou deixar, tomar já seu ia tempo seguir, aqui. Não, é porque não é só você que tem perguntas, não sou só eu que tenho perguntas. A gente foi, como eu falei, às ruas perguntar para as pessoas o que se elas estivessem assim na frente da doutora, o que elas perguntariam, né, sobre esse assunto. Então vamos colocar uma das primeiras perguntas aqui, por favor. Olá, eu sou o Marcos Fideli, sou de Diadema e eu também tenho uma pergunta. Aliás, parabenizar pela iniciativa sobre inclusão, um tema super relevante. E a minha pergunta é: como identificar um bom profissional para trabalhar, para fazer a terapia, o acompanhamento de uma criança com transtorno em neurodesenvolvimento? Excelente pergunta. Essa é uma dor forte do consultório. Eu estou levando na fisio, fono, terapia ocupacional, psicopedagogia. Será que está funcionando? A gente não tem essa formação para olhar para o profissional. Então, é assim. Como que eu sei? Primeira indicação, né? Eu acho que se eu puder ir em profissionais com indicação, sempre é melhor. Nem sempre é possível, numa realidade tão diversa como a do Brasil. Né? Às vezes eu tenho que ir numa PAI, eu tenho que ir num sistema público de saúde. A criança tem que evoluir. Então eu falo para a mãe assim, passaram-se 6 meses naquela técnica de terapia e não teve nenhum ganho no desenvolvimento, seja fala, comunicação, motor, enfim, o que está sendo trabalhado, reveja, converse com o profissional e busque até uma segunda opinião. A gente cansa de pegar crianças que estão há 1 ano, 2 anos em terapia no mesmo ponto. Alguma coisa não está funcionando, tem que andar, independente do diagnóstico. Então, essa supervisão é super importante. A família conversar com o terapeuta, a família entrar na terapia, que hoje não é uma prática, as famílias ficam do lado de fora, a família entrar na terapia para aprender o que está sendo feito ali e fazer uma troca com esse profissional. Profissional, o que eu faço? Fono, o que eu posso fazer em casa? Como eu posso brincar? Como eu posso oferecer um alimento para treinar o ponto que a gente está? Então, conexão, família profissional e evolução. São 2 métricas que a gente consegue ter. Aquele profissional que não comunica com você, não deixa você entrar na sala de terapia, não te dá lição de casa, e o seu filho não caminha ali no processo, tem que ser reavaliado. Muito interessante. Temos mais tempo para uma pergunta? Tem, né, Ed? Vou pedir para colocar mais uma aí. Olá, pessoal. Eu me chamo Milene Caran e eu gostaria de saber quais são os primeiros passos que uma família deve dar após receber o diagnóstico de síndrome de Down. Obrigada. Isso vai depender muito de quem é essa criança. Primeiro a criança, depois a síndrome, né? Então eu tenho 50% das crianças com síndrome de Down nascendo com cardiopatia congênita, com alteração anatômica do coração e, consequentemente, funcional. Desse grupo que nasce com alteração, 50% vai precisar de cirurgia cardíaca. Então, essa criança é muito diferente daquela criança que, vamos supor, nasceu bem, né? Ela só tem a síndrome. Falando da criança que só tem a síndrome, o primeiro passo é encontrar um bom pediatra. Se ele tiver algum curso, alguma visão maior de T21, melhor, porque ele vai conseguir orientar com mais praticidade. Mas eu caio de novo naquela questão. Um bom profissional que apoie o aleitamento materno e que saiba indicar as 2 primeiras terapias, que são fisioterapia e fonoaudiologia, para começar. Muito bem. Bacana. É interessante todos esses pontos, porque aos poucos a gente vai desmistificando o cenário, porque a princípio, quando a família talvez recebe esse momento na vida dela e ela sabe que a vida dela vai mudar para sempre a partir daquele ponto X, né? Ela pode achar que é tudo um grande desafio. De fato, é desafiador,
mas você hoje tem uma série de ferramentas profissionais, uma série de coisas que pode tornar tudo muito mais inclusivo, tudo... Não vou dizer que vai facilitar, porque de fato nada é muito fácil, mas torna tudo muito possível, né? Tudo muito Informação muda tudo, né? Conhecimento é poder. Então, quando a gente pode falar sobre, conhecer, buscar fontes seguras, porque tem muita fonte que... Muita fake news, né? Que atrapalha. TikTok pra gente poder se informar. Um que não seja fake, não tenha fake news. Falando nisso, vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui o nosso selo Ed de veracidade, né? O Ed é o nosso diretor-geral aqui. Ele ficou de olho em tudo que a gente conversou. E fala aí, Ed, tem algum ponto que a gente precisa se aprofundar melhor nesse assunto que tratamos até agora? Olha, eu vou dizer que eu estou chocado com alguns dos dados que foram citados e eles serem realmente verdadeiros, sabe? A gente realizou aqui as pesquisas durante a conversa e realmente 80% dos pais com filhos neurodivergentes acabam se divorciando. A questão também do número de pessoas no Brasil que foram diagnosticadas com TEA também está conferindo, né? E sobre o livro, Minha Mãe tem Síndrome de Down, ele foi escrito pela Cristina Maria Cândida da Silva. Eu já tinha escutado sobre esse livro maravilhoso. E ela posta, vocês estavam falando agora sobre conteúdo, redes sociais, ela divulga alguns conteúdos, ela alimenta a redes dela, que é o @Minha Vida Inclusiva, sempre trazendo à tona esse debate, que é muito bacana. Mas eu queria aproveitar aqui também o espaço, doutora. A gente conversou muito aqui, tem muita coisa esclarecida, né? Nós sabemos que muitos atendimentos especializados, eles ainda se concentram nas grandes cidades. Então, que tipo de caminho você enxerga para levar esse modelo de acolhimento e capacitação médica também para áreas que não têm tanto acesso? Voltando a esse Brasil gigante, né, que a gente estava falando, esse é o grande desafio, né, na realidade, porque ele é um desafio de política pública, né. Hoje eu não vejo mais, quando a gente está falando de 300 mil pessoas com T21, que é o dado que a gente tem no Brasil, e a gente fala de 2.400.000 pessoas com transtorno do espectro autista, ele já não é mais a exceção. Hoje ele é uma realidade de política pública, que a gente não tem. Então, eu atendo muito online. 40% do meu segmento de atendimento está no teleatendimento. Essa criança tem um pediatra ali na região onde ela está. E a mãe entra em consulta comigo para fazer o alinhamento da síndrome de Down. Mas não é uma realidade para todos, né? Então, hoje, o que a gente precisa demais é o processo da saúde, diagnósticos mais rápidos, encaminhamentos mais rápidos. Imagina uma criança que nasceu síndrome de Down num hospital do SUS e ela precisa procurar um pediatra e esse pediatra indicar físio, fono. Ela não vai chegar até 3 meses de vida, que é o que a gente pede nessa terapia, nessa estimulação. Às vezes ela vai levar 1 ano para chegar. Então a gente precisa de uma reestruturação para que pelo menos esses primeiros passos de cuidados terapêuticos, exames, tal, estejam ali alinhados para que as pessoas tenham esse acesso inicial. A educação. Hoje a questão da educação é pior do que a da saúde. Tá? Os professores estão sofrendo, os pais estão exigindo e está todo mundo com razão. Mas precisa se colocar a educação especial, que não é nem educação inclusiva, educação especial, dentro das universidades, na formação da pedagogia, na formação desse professor, seja quem for quem vai lidar com a criança, e adaptar. A gente tem uma lei robusta de inclusão, né? Adaptar todos aqueles pilares da lei para que essa criança não fique solta. Eu acho que assim, falar de educação inclusiva é um outro podcast. Sim. Porque é gigante. É bem abrangente, tá? Né? Mas assim, é uma reformulação de todo o processo. Hoje a gente está numa crise desse tema, tanto em saúde quanto educação. Então precisa ser revisto. Muito bem, obrigado pela participação, Ed. Entrevista Reversa.
o tempo corre, né? A gente eu quero... tá chegando nos finalmente. E eu fico até meio sem jeito de pedir isso para a doutora Renata, porque são 30 anos de carreira. 30 anos de carreira são muitos anos de experiência, é uma vida inteira desenvolvendo uma profissão, e ela chega num podcast aqui com 2 pessoas que ela nem conhecia antes e a gente pede para ela assumir uma outra profissão, né? Então é complicado. Esse aqui é o quadro Entrevista Reversa. Nesse momento, doutora, nós viramos seus entrevistados e você tem o privilégio de fazer qualquer pergunta que você quiser. Jura? A gente vai ter que tentar responder na mesma altura que você conseguiu responder. Vamos ver se você consegue se sair como uma boa jornalista e a gente como entrevistado. Acho que não. Como uma boa jornalista, para ser uma... Não sou uma boa jornalista, sou uma boa médica. Mas vamos lá. Vou começar com você, tá bom? Como é que você acha, como que você entende que o seu papel como comunicador pode impactar nesse processo inclusivo nesse mundo? Nossa, é uma boa pergunta. Eu entendo que, pelo menos em parte, jornalistas são vozes, né? São canais de distribuição de informação. Então, assim, reconhecer que, de fato, o que a gente fala quando a gente tem um microfone, o que a gente fala com letras, né, por meio de um site, um jornal, uma revista, etc., tem um poder de influenciar pessoas. Logo, eu preciso entender muito daquilo que eu estou querendo dizer. Então, se eu abro espaço para falar sobre educação inclusiva, sobre espectro autista, sobre síndrome de Down, TDAH, eu preciso estudar sobre isso, eu preciso buscar boas fontes, para preparar uma boa reportagem, eu preciso ir atrás das melhores fontes e dar voz a essas fontes e transformar isso numa comunicação que seja palatável para as pessoas entenderem. Então eu tenho que ter aquela responsabilidade de que a comunicação não é só falar do que está acontecendo lá no Congresso Nacional, não é só falar da agenda do presidente da República, não é só falar da guerra no exterior. Eu preciso dedicar parte do meu tempo do noticiário falando daquilo que está impactando a vida das pessoas o tempo todo. Então, em algum momento, claro, eu vou ter que falar do preço do gás que subiu, mas em outro momento, eu tenho que falar dicas importantes para os pais que têm crianças especiais dentro da sua casa e como eu vou facilitar a vida delas com a informação. Então, é uma responsabilidade que nós jornalistas temos que ter e que às vezes a gente está tão focado naquela notícia que está bombando por aí, né? Tá todo mundo falando, então eu preciso falar disso também, porque meu público quer saber disso, mas eu preciso entregar mais do que... E não é só o que o meu público quer saber, é o que ele precisa saber também, né? É isso. Exatamente. Muito Isso aí, bem. gostei Agora de é a ver. sua. Você que está nesse meio, acredita que a gente tenha representatividade já, tanto na questão T21 quanto o autismo, na fala inclusiva nos meios de comunicação? Eu acredito que não vejo muito. Que nem a gente comentou no off sobre a Lívia, né, uma influenciadora de São Bernardo do Campo. Eu mesmo, quem fez a matéria foi minha chefe, eu acabei conhecendo ela por ela. Mas eu acredito que tem que ser melhorado sim, que eu não vejo muito ainda. E é um assunto que tem que ser cada vez mais diversificado, né, mais difundido, e tem que ter sim. Porque, que nem você falou, o preconceito é grande ainda, precisa ter mais conhecimento, as pessoas precisam conhecer, precisa ter mais espaço para esse assunto, para essas pessoas, né? E isso é muito... Eu tava pesquisando sobre, né? Vi também uma moça também que tirou a carta com síndrome de Down. Então, cada vez mais tem que ter mais espaço para todo mundo, pra gente conhecer, né? Que até eu também não conhecia muito, você vê, hoje eu tô aprendendo muito com ela, com você, né? Então, é isso. Muito bem. Pessoal, nosso tempo está acabando, vamos encerrar. Eu vou passar o tempo para a doutora só para suas considerações finais. E aproveita também e fala onde a gente pode te encontrar conteúdo que você produz. Então, suas redes sociais, onde fica o consultório, formas de contato. Pode falar isso, o tempo é todo seu. Quanta coisa. Vocês podem me encontrar no meu Instagram, @doutora D. Pode falar olhando aqui, ó. Tá, o pessoal tá te olhando ali. Tô sem óculos. Vocês podem encontrar todo esse meu conteúdo no Instagram, @doutora_dra.renataaniceto. No TikTok também, mesmo endereço. Meu consultório é em São Bernardo do Campo, no Jardim do Mar. Lá no link da bio do Instagram tem
tudo sobre o consultório, o guia prático para os médicos, a comunidade Tribo 21. É um movimento que eu comecei com muita força no pós-pandemia para trazer voz, dar voz a essa invisibilidade que eu comecei falando no início do podcast. A gente só fica invisível se a gente quer. E conhecimento é poder. Quanto mais conhecimento eu passo, transmito para quem está do outro lado, mais poder a gente ganha na voz dos ditos invisíveis, que não estão ficando mais. E isso que eu sempre reforço, que a gente já falou no podcast, mas que eu gosto de encerrar é: inclusão verdadeira é quando a gente não perceber as diferenças, não perceber que o diferente está ali no meio. Isso é inclusão real. E é lá que nós vamos chegar, não é? É isso aí. Muito bem, muito obrigado. Vocês ouviram aqui a doutora Renata Aniceto, essa especialista, essa pediatra especialista em T21, que nos deu uma grande aula aqui. Se eu falar especialista em T21, parece pouca coisa, né? Mas a gente, bem, se você não entendeu a grandeza da doutora Renata, volta de novo esse podcast desde o começo, escuta de novo, porque é extraordinário, né? Eu agradeço também a presença do Eli. Eli, sem você essa entrevista não seria a mesma. Muito obrigado pela participação. Quer mandar um recado final pro pessoal? Então, eu quero agradecer aqui a vocês, pelo convite, a doutora também, adorei, aprendi bastante, muito conhecimento, sempre é bom. E é isso, espero ser convidado mais vezes aí no futuro. Com certeza, teremos. Toda semana nós temos um assunto diferente, né? Já falamos aqui sobre como um pneu muda a vida de crianças e adolescentes em Mauá, em Santo André. Nós já falamos aqui sobre como um empresário de Taiwan, que trouxe Uber e 99 para o Brasil, está desenvolvendo uma solução que está resolvendo o problema de muitos pequenos e médios comerciantes. Nós hoje falamos sobre crianças com síndrome de Down e espectro autista. Toda semana nós falamos de assuntos dos mais variados possíveis para mostrar que existe uma conexão entre esses assuntos e você que está nos ouvindo ou nos assistindo. Então, toda semana, nos acompanhe aqui. Tenho certeza que cada assunto é importante para você, por mais diverso que esse assunto possa parecer. E o meu recado final hoje vai ser para você que é pai de uma criança que está nesse processo de neurodesenvolvimento. Então, se você é pai, não a mãe, né, o pai mesmo, né, seja mais presente na vida do seu filho. Você como pai faz uma contribuição muito grande estando mais próximo. Eu sei que pode ser desafiador, mas esteja mais próximo. Como a doutora falou mais cedo, acompanhe lá nas consultas, seja presente, converse com a sua esposa sobre o desenvolvimento dessa criança, porque ela depende tanto de você e você tem muito que aprender com ela também. Agora, se você não é pai de uma criança neste processo de neurodesenvolvimento, cara, o recado é o mesmo. Então, você tem que se aproximar dessa criança também e ser um pai presente. Esse é o recado final que deixamos para vocês. Não se esqueçam, por favor, de nos acompanhar nas redes sociais do canal do portal ABC do ABC, então ABC do ABC _oficial, você vai achar a gente no Instagram, e é claro, né, no próprio portal abcdoabc.com.br. Essa entrevista aqui vai gerar uma matéria especial lá no portal, então vocês podem acompanhar mais informações que os nossos repórteres estão preparando, enfim. Nos vemos, então, na próxima semana. Muito obrigado a todos e um agradecimento especial a essa produção maravilhosa que nos acompanha aqui na produção desse podcast. Até mais, pessoal. Apresentação: Tiago Quirino. Jornalista convidado: Eli Lima. Entrevistada: doutora Renata Aniceto. Edição: Rodrigo Rodrigues. Captação de áudio e vídeo: Estúdio da Acisa, Associação Comercial e Industrial de Santo André. Produção: Ed Baroni. Checagem: Ed Baroni. Assistência de produção: Celso Rodrigues e Suzana Rezende. Direção: Tiago Quirino. Direção-geral: Alex Faria. As opiniões manifestadas pelo entrevistado não refletem necessariamente o posicionamento do portal ABC do ABC. Para se manter informado sobre tudo o que acontece na região, acesse www.abcdoabc.com.br.